Um grande mito que se prega é que mudança de comportamento está ligado à força de vontade. Isso, obviamente, não se sustenta, não tem amparo científico, tá? É realmente uma grande falácia. Então, o grande segredo é o fato de que o nosso cérebro, ele não gosta de vazio. Sempre, todas as vezes que você tira um comportamento, esse comportamento, ele precisa ser substituído por outro. É a forma mais eficiente para você mudar um hábito. Ou seja, não existe parar de fazer algo, existe apenas trocar um comportamento por outro comportamento. E é por isso que tanta gente acaba falhando aí nessa empreitada. Tenta arrancar um hábito, tá? Como se fosse ali literalmente um dente, tá? Sem colocar outro no lugar. E isso compromete muito, dificulta muito, porque depois a pessoa começa a se culpar, tá? Quando ela se dá conta que ela não está conseguindo fazer isso, né? Aquele hábito antigo, ele volta às vezes com mais força. Então, tenta imaginar essa situação, por exemplo, para ficar de repente mais fácil para você visualizar. A pessoa, ela quer, por exemplo, parar de olhar o celular na hora de dormir. Então, ela realmente, ela tenta ao máximo dentro das suas possibilidades, ela deita ali determinada, né, a realmente não ligar o aparelho, ela desliga as luzes, fecha os olhos e 30 segundos, às vezes 1 minuto ali no máximo depois, a pessoa ela já está lá com aquele brilho da tela iluminando o quarto, né, como se fosse ali um navio no oceano escuro. Tá? E por que isso acontece? Porque o cérebro dela está acostumado a ter um estímulo forte ali naquele momento, naquele horário específico. Foi assim que essa pessoa condicionou o cérebro dela. Então, quando ela tenta simplesmente tirar esse comportamento, a mente dela dá uma bugada, tá? Ela entra ali em parafuso, ela diz, ok, tá, mas e agora? O que eu faço com esse espaço vazio aqui, com esse tempo e essa ansiedade que está me sobrando? E a gente já sabe, a resposta é quase sempre a mesma, a pessoa volta para aquele hábito antigo. Então, em vez de tentar parar de mexer no celular, essa pessoa ela precisa escolher um comportamento alternativo para colocar naquele mesmo horário, como uma mesma função, para atender uma mesma finalidade, digamos assim. Então ela troca agora, por exemplo, o celular por um livro leve. Obviamente nada profundo, só algo ali leve o suficiente para tentar enganar o cérebro dela discretamente naquele momento ali. Até porque ela também não pode mergulhar o cérebro em algo, em um estímulo muito forte, porque isso pode comprometer também o sono dela. Bom, resultado. Sem perceber, se essa pessoa faz isso, ela consegue substituir aquele hábito antigo por um hábito novo que cumpre a mesma finalidade, a mesma função, que seria relaxar, trazer um relaxamento para aquela pessoa. E essa é a grande sacada que quase ninguém ensina. A gente precisa despertar contra isso. Comportamentos não somem no grito, eles cedem espaço quando a gente oferece uma alternativa. E esse princípio, pessoal, ele funciona para absolutamente tudo, tá? Então, quer parar, por exemplo, de rolar o feed quando você está entediado? Então, em vez de você não fazer isso, oferece ali uma pequena ação imediata, por exemplo, beber um gole de água, tá? Levantar por 30 segundos, dar uma volta, tá? Fazer um alongamento de pescoço. Quer parar, por exemplo, de responder de forma irritada, né? Quando você vê que você emocionalmente você está abalado, então tenta fazer uma micropausa ali de alguns segundos antes de você falar. Quer parar, por exemplo, de petiscar doce, né, o tempo todo? Cara, troca esse hábito de doce, troca por algo fresco, algo crocante, ou pelo menos tenta substituir, atrelar esse hábito a um outro ritual, como por exemplo levantar e lavar o rosto. Então toda vez que vier esse ímpeto, essa vontade desse comportamento de você consumir o doce, você vai atrelar ele a um comportamento de você ir lavar seu rosto, tá? Então, de forma que o cérebro ele precisa apenas de uma rota alternativa, ele não gosta de interrupções bruscas, mas ele aceita muito bem a substituição suave, quase como de forma a trocar uma série ruim. A gente percebe isso, imagina quando a gente troca uma série ruim por uma mediana, procura ali, fica horas ali procurando uma série, não acha, e aí você acaba trocando aquela série ruim por uma mediana, né? Você nem sente, na verdade, a mudança, você só percebe que está assistindo outra coisa. É mais ou menos essa lógica. E o mais legal de tudo isso é que você não precisa mudar a tua vida inteira para fazer isso. Você precisa apenas decidir qual comportamento novo que você quer que ocupe o lugar daquele hábito antigo. Só isso já vai reduzir com certeza a resistência, vai reduzir a sua ansiedade e vai aumentar absurdamente as chances de sucesso de você repetir essa nova ação que você quer implementar e que você quer substituir. Sem contar, pessoal, aquilo que a gente já sabe, né? A repetição é o tijolo fundamental de qualquer mudança. Mas
Antes de eu encerrar, eu quero que você entenda apenas isso. Esse truque, ele funciona porque ele dá ao cérebro um desvio claro. O seu cérebro ele não precisa lutar contra o antigo hábito, tá? Isso é muito importante, fique claro. Apenas seguir um novo caminho que você esteja oferecendo. E quanto mais você faz isso, mais automático isso vai ficando. E isso se chama condicionamento. E aí o que a gente extrai de tudo isso é que no final das contas, mudar um comportamento não é necessariamente sobre virar outra pessoa. É sobre ensinar realmente o nosso cérebro a escolher uma nova rota. E rotas novas, elas começam sempre com pequenos passos, pessoal. E substituições inteligentes, sem excessos de autocobrança. Tá? Isso precisa ficar muito claro, porque toda essa autocobrança, isso compromete muito o processo. Então a gente precisa buscar estratégias que sejam inteligentes para ajudar o nosso cérebro a lidar com essas demandas de forma o mais racional e sem pressão possível. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui e estou entregando todos os dias esse tipo de conteúdo que envolve neurociência, comportamento humano, funcionamento da mente, tudo isso para tentar de alguma forma ajudar você nas suas demandas, tá? Nos seus comportamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdos que envolvem neurociências aplicada ao dia a dia, tá? Eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, isso vai ajudar o perfil, o canal a crescer, tá? Comenta se esse vídeo fez realmente sentido para você, compartilha com aquela pessoa que está sempre ali comentando contigo, que está querendo mudar um hábito, mas está tendo muita dificuldade. Talvez esse vídeo de alguma forma possa ajudá-lo. Aí, antes que eu me esqueça, aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos que eu já disponibilizei aqui no canal, que eu acredito que você vai gostar também. E eu te vejo no próximo vídeo. Até!